Boa noite a todos. Hoje nosso grupo vai apresentar o trabalho das referências técnicas para a atuação dos psicólogos nas relações raciais. Então eu gostaria de apresentar o histórico, né, do nosso país. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa foto com as mãos são nossas, das participantes. Então, é a Beth, a Daiane, a Flávia e eu. No dia que nós escolhemos esse tema, nós tiramos essa foto para ilustrar o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, e ainda bem que nós tiramos nesse dia, né? Porque talvez não conseguiríamos mais fazer isso por conta da pandemia. Então, falando a respeito do histórico, eu gostaria de contextualizar, então, essa imagem, né? A gente consegue ver à esquerda uma foto em preto e branco do escravismo, e à esquerda nós temos como se fosse o Capitão do Mato, que é a pessoa responsável por capturar e aprisionar, né, na região onde ele trabalhava, dos escravos. E aí muito se fala a respeito de negros, né, escravizando, mas a gente não pode se esquecer que ou ele era escravo ou ele era o senhor que cuidava desses escravos. Então vem muito naquela questão do Paulo Freire, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Podemos então definir o racismo, que a gente vai falar muito hoje, como uma ideologia que é hierarquizada, separa esses seres humanos em grupos raciais, em relação com as suas semelhanças físicas, hereditárias e comuns. É considerado uma violência estrutural e institucionalizada, um abismo socio-racial, complexo, sistêmico e advindo de um passado marcado pela colonização e pelo escravismo no Brasil. A finalidade dele é manter a dominação, desigualdade e inferioridade do grupo racial, o negro, em favor da raça branca, que é considerada pelo racista como superior e é responsável pelas desigualdades materiais e simbólicas. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, 2017, o Brasil ele foi o último país do continente americano a abolir o escravismo, é responsável pela expatriação de cerca de 6 milhões de africanos, a mesma quantidade de pessoas mortas no Holocausto, mas a gente pode ver que muitas vezes o Holocausto, né, é subestimado ou supervalorizado, não que não tenha valor, mas a gente precisa avaliar, né, esse peso. Então, é a mesma quantidade de africanos que foram sequestrados e trazidos para o Brasil, foi a mesma quantidade morta no Holocausto. Então, eles vieram contra a sua própria vontade, foram vendidos, tratados como posse e servidos como mão de obra da elite escravocrata. Sofreram, assim, muita discriminação, preconceito e foram inferiorizados. Numa tentativa de resistência, né, a essa escravização, muitos deles se rebelaram, se suicidaram, fugiram e formaram os colombos. Tanto os libertos, né, quanto os escravizados participaram desse movimento. Então, nessa imagem nós podemos ver o jornal de 13 de maio de 88, data da abolição da escravatura. Então, o governo, né, percebendo que iria acontecer mesmo essa abolição por conta da pressão da Inglaterra, por causa do sistema capitalista, né? E não foi um presente, como é contado na história, nas escolas, né, de ensino fundamental. Não foi um presente aos escravistas. A aristocracia e o governo, eles utilizaram estratégias, né, para continuar estruturando o racismo e sempre com o mesmo intuito de continuar rebaixando o negro. Então, mesmo ele escravo, ele não tinha muitas escolhas. Então, entre as estratégias, destaca-se, né, a classificação das raças, sendo que os brancos eram considerados superiores e a raça negra como inferior.
Então, eles realizavam a prática, né, que a gente já estudou, que é o branqueamento, para clarear a população presente no país. Miscigenava, assim, os pretos com os europeus, e o objetivo era criar uma nação civilizada, pois o negro era considerado, né, aí bárbaro, né, e sem cultura. Uma outra ferramenta muito utilizada foi o mito da democracia racial. Então, se eles falam que não existe racismo, logo ele não existe, né? Se não é falado, isso aqui está errado. Outra ferramenta muito utilizada foi a democracia racial. Foi uma imposição política que tinha a finalidade de coibir o racismo, né? Esse assunto. Então, as pessoas não poderiam falar sobre o racismo, sendo assim, se ele não é falado, não existe. Então, mesmo não sendo necessária a mão de obra exportada, porque nós tínhamos os negros livres, mesmo assim, os aristocratas, né, trouxeram aí os imigrantes. Então, eles chegaram no Brasil, tiveram direito à terra e cargos de trabalhos mais valorizados. Aí os pretos foram forçados a se distanciarem das fábricas, dos centros, foram para a área rural, para tarefas insalubres, residindo assim mais distante dos centros urbanos em condições precárias e decadentes. A gente sabe, né, que sobre a raça negra um estereótipo de cunho sexual, de uma ênfase biológica e corporal. O homem, ele é considerado como mais potente, tarado, e a mulher como abrasada e prostituta. E o que poderia ser considerado uma característica positiva e valorizada acaba sendo deturpada e discriminada. Decorrente deste rótulo, né, ainda citando o Conselho Federal de Psicologia, a mulher negra ela é a mais violentada entre todas as mulheres e se casa mais tardiamente e, além do que, ela apresenta uma maior taxa de celibato. Então, as mulheres em idade fértil, de reprodução, e ainda de vida sexual que poderia ser ativa, elas acabam se isolando, não tendo aproximação e nem a confiança de se relacionar com outras pessoas e acabam ficando sozinhas, porque elas não se valorizam, não se sentem valorizadas, amadas, desejadas e queridas. Por causa de todas essas alienações, o negro ele não se identifica como ideal. Ele se sente inferiorizado, humilhado, culpado, desvalorizado, desqualificado e angustiado em virtude da sua cor. Além disso, busca reconhecimento e pertencimento, sempre tentando ser o melhor no que faz. Alguns não se reconhecem como sendo da cor preta, pois eles precisam pertencer, né, a um grupo que é mais valorizado, né? E aí recebendo menos preconceito da sociedade. Por causa disso, muitos se declaram morenos. Sobrevivendo, né, ao capitalismo, um negro ele pode vir ser mais aceito socialmente se ele tiver sido inserido numa classe social mais alta, ou se tiver um tom de pele mais claro. Mas o preconceito ainda estará presente nesse discurso. Prova disso, a gente pode ver, né, alguns artistas ou até jogadores de futebol que, mesmo sendo pessoas famosas e com uma renda, né, uma classe social maior, ainda acabam sofrendo preconceitos públicos. Bem-vindas e bem-vindos! Vocês agora estão participando de uma corrida que retrata muito bem a nossa vida real. Funciona assim: eu vou pedir para vocês darem 2 passos à frente à medida que eu for falando, perguntando algumas situações da vida cotidiana de vocês. Tudo bem? Beleza? Podemos começar? Então vamos lá. Deem 2 passos à frente quem nunca precisou se preocupar com as 3 refeições diárias na sua vida. Ok, obrigado. Agora deem 2 passos à frente quem estudou em colégios particulares a vida toda.
Agora deem 2 passos à frente quem nunca precisou ajudar os pais com as contas de casa. Agora deem 2 passos à frente quem nunca teve preocupação de não ter um lugar onde morar. E, finalmente, deem 2 passos à frente quem nunca precisou de nenhuma ajuda, auxílio ou qualquer tipo de benefício do governo. Os que estão aqui na frente, eu peço que olhem para trás. Vejam onde estão os colegas de vocês. Perceberam? Nenhuma das afirmações que eu fiz aqui, que levaram vocês a darem esses passos à frente, tem ligação direta com a competência de vocês ou merecimento, ou as escolhas que vocês fizeram durante a vida de vocês. Na verdade, a posição e o lugar onde vocês nasceram, os colocaram e as colocaram bem mais próximo da linha de chegada do que os colegas de vocês que estão lá atrás. Agora, olha só como um bom governo pode diminuir as desigualdades, reparar as arestas e tornar essa corrida mais justa para todo mundo. Vamos lá. Deem 2 passos à frente quem recebeu ajuda do ProUni, do FIES ou das cotas raciais e sociais para entrar numa faculdade. Agora, deem 2 passos à frente quem passou a morar em uma casa própria através do programa Minha Casa, Minha Vida. Agora deem 2 passos à frente quem recebeu ajuda para matar a sua fome através dos programas Fome Zero e Bolsa Família. Finalmente, o último ponto, eu quero que deem 2 passos à frente quem recebeu qualquer tipo de ajuda, auxílio ou benefício do governo para ter uma vida um pouquinho mais digna e promissora. Eu quero que olhem em volta. Esse é o resultado quando um governo trabalha pensando nas pessoas. Vocês podem nunca ter reparado, mas mesmo se começassem lá atrás, algumas pessoas que agora estão lado a lado com vocês, poderiam muito bem vencer quem já estava na frente desde o começo. Por isso, pensem um pouco. É óbvio que todos nós temos que correr, mas não é justo que alguns comecem tão atrás de outros pelo simples fato de não poder escolher onde começa. Eu espero que todas e todos vocês que estão aqui hoje tenham aprendido que programas como esses que eu citei não se tratam de mero assistencialismo. Eles tratam sobre redução de desigualdades e diferenças. Ainda falta muita coisa. É por isso que o Brasil vai voltar a ser governado para quem mais precisa. E aí, todo mundo preparado para correr? Ao meu sinal. 1, 2, 3, vai! Então, como visto no vídeo, né, a gente tem muito essa questão da meritocracia e é algo que pode e deve ser discutido. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, como já foi mostrado em aula, que nós não somos iguais e não temos necessidades iguais. Então, o que as pessoas querem não é a igualdade, mas sim a equidade.
Então, um dos exemplos é essa foto, que é muito recente, né? É da época agora da pandemia. Então, a gente pode ver uma discrepância aí, que enquanto o branco ele tem, né, durante a pandemia, a possibilidade de um isolamento e até ficando em casa se divertindo ou praticando um esporte, o negro ele continua trabalhando. Então, a gente vê essa divisão aí e essa diferença entre as raças. Eixo 2. Tipos de racismo. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros, divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. Esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Temos o racismo institucional, interpessoal e pessoal. Eles são assim divididos em 3 níveis só por questões didáticas, mas na verdade eles são articulados, interdependentes e mutuamente determinantes. O racismo institucional é considerado o principal responsável pelas violações de direitos dos grupos raciais. É visto em estruturas públicas e privadas. É marcado pelo tratamento diferenciado e desigual. Indica a falha do Estado em prover assistência igualitária aos diferentes grupos sociais. A população negra enfrenta diariamente a insegurança de uma exposição à violência e à injustiça social, com a imposição da hegemonia branca, tendo de conviver com a intolerância e desrespeito, e com o não reconhecimento de sua contribuição para a construção da ciência e do progresso do país, ou seja, com a negação e desvalorização dos negros na formação da identidade brasileira. Para exemplificar, podemos citar o sistema prisional. Os negros são excessiva e brutalmente perseguidos pela polícia, sobretudo os homens. São eles os principais presos no Brasil, lembrando que há um número significativo de pessoas aprisionadas que não passaram por processo de julgamento, e aquelas que foram autoras de atos transgressores e irrisórios. São encarcerados sem que tenham feito algo que efetivamente justifique o aprisionamento. Estão nesta condição pelo simples fato de serem, em sua maioria, pessoas negras e pobres.
Um outro exemplo que podemos dar seria do Programa Governamental de Reparação de Cotas Raciais. Alguns segmentos da população reagem dizendo que as cotas irão diminuir a qualidade dos profissionais formados. Entretanto, os estudos realizados por universidades que adotaram o programa de cotas apontam o contrário. Um terceiro exemplo seria o número escasso de negros na universidade. Surgem suposições de que isso não seria um problema social, pois existiriam pessoas que não estariam aptas para entrar na universidade, que não se esforçaram. Este discurso, ao propagar a ideia enganosa do mérito, desconsidera que, em função principalmente do racismo, os negros têm acesso às escolas públicas de pior qualidade, ou seja, aprendem menos, bem como que o racismo causa ou pode causar insegurança e sofrimento psíquico. Racismo interpessoal ou intersubjetivo é o racismo que ocorre entre os sujeitos em interação, as relações que acontecem no interior das organizações, assim como os laços estabelecidos entre familiares, casais, amigos ou colegas. A humilhação pode ser efetivada entre o sujeito que desempenha um papel social hierarquicamente superior, como exemplo, um chefe branco versus um funcionário negro. Mas também pode ocorrer entre aquele que, do ponto de vista do papel social, ocupa formalmente um lugar de subordinação, mas que, da perspectiva do racismo, assume ou almeja assumir uma situação de vantagem, como, por exemplo, entre um funcionário branco que desmerece seu chefe pelo simples fato dele ser negro. Podemos dar como exemplo, nos relacionamentos amorosos, a pessoa branca que não apresenta a pessoa negra em público, não sai com ela em público. Um outro exemplo temos nas escolas. As crianças negras são frequentemente consideradas crianças problema, tendo menor investimento por parte dos educadores. Elas são frequentemente encaminhadas para atendimento psicológico e, se o psicológico clínico ou escolar não estiver atento à temática racial, tratará a situação como se fosse um problema da criança e de sua família, negligenciando o racismo e o seu enfrentamento institucional, interpessoal e intrapsíquico. Um outro exemplo poderia ser amigos ou conhecidos que têm piedade das pessoas negras pelo simples fato delas serem negras. Nem sempre é possível e fácil perceber sinais do racismo, até mesmo pela vítima, mas em maior ou menor grau há impacto negativo sobre o sujeito negro, que pode se sentir diminuído, constantemente desafiado e humilhado. Combater o racismo, particularmente na dimensão interpessoal, está diretamente relacionado ao respeito ao outro, temas muito importantes para a atuação dos psicólogos. Racismo pessoal ou internalizado. São modelos de pensar e agir sobre o racismo que estão postos na sociedade de maneira convencional, de modo que negros por repressão e brancos por benefícios interiorizam e apresentam condutas que alimentam no imaginário social a representação de superioridade e inferioridade entre raças. Há casos em que são conscientes tanto por parte do racista quanto daquele que sofre o golpe. No entanto, há situações em que um e o outro não atinam para o acontecido, o que nem por isso significa que aquele que ataca de forma não consciente não adquira algum tipo de benefício material ou simbólico, invariavelmente o adquire. Igualmente, aquele que recebe o golpe do racismo quase sempre, se não sempre, carrega marcas simbólicas e ou materiais do ataque vivido, mesmo que não saiba nomear o que viveu e por qual razão. A partir dos escritos psicanalíticos de Bengozzi, existem 3 efeitos psicossociais do racismo para a vítima. Primeiro deles, crescimento e questionamento. O sujeito, apoiado na cultura e políticas contra o racismo, em laços familiares e amistosos, percebe o impacto do racismo vivido e constrói recursos psíquicos e sociais para enfrentá-los.
Este é o caso daqueles que escolhem lutar contra o racismo. Para enfrentá-lo e propor mudanças estruturais, é preciso ter consciência dele, saber que se trata de uma estratégia de dominação e, sobretudo, sentir-se habitante e pertencente ao seu corpo negro, bem como valorizar as histórias e expressividades culturais de origem negra. Um outro efeito psicossocial seria a utilização de mecanismos psíquicos defensivos contra o racismo. Há sujeitos que, afetados pelo impacto da dominação racista, numa tentativa de não enfrentar a discriminação vivida, fazem uso de mecanismos de defesa, como, por exemplo, a negação e a identificação com o agressor, para que haja manutenção de certa integridade psíquica e intersubjetiva. E o outro efeito psicossocial seria o dilaceramento psíquico. Há aqueles em que o efeito do racismo é vivido como catastrófico. Eles precisam de uma grande variedade de apoio para se refazer do trauma vivido, o que pode incluir terapia individual, familiar, acesso a políticas públicas reparadoras e etc. Esse processo é uma defesa contra a humilhação política racista historicamente vivida, isto é, contra uma angústia que é persistente, é recente e vivida ali por ele naquele momento, tanto quanto é longínqua, foi vivida por ele antes e por seus antecedentes, e os antecedentes de seus antecessores. Não cabe, portanto, julgamento moral, mesmo que seja uma defesa que proporcione certa alienação em relação à condição racial e ancestral do sujeito em questão. O movimento negro tem sido o principal propositor de caminhos que a um só tempo confrontam o racismo, tanto quanto modelizam possibilidades de vida imparcial com igualdade e moderação. Racismo no Brasil. Então, como se dá o movimento negro no Brasil? Aqui tivemos 3 fases distintas, marcadas e delimitadas pelas ditaduras. A primeira fase se dá entre a Primeira República e o Estado Novo, entre 1889 a 1837. Foi nesta fase que surgiu a Frente Negra Brasileira, FNB, que combatia a discriminação radical por várias frentes e também criou a escola exclusiva da população negra. A segunda fase ocorreu entre a Segunda República e a ditadura civil. Foi nesta fase que surgiu o Teatro Experimental do Negro, no qual os atores eram operários, empregados domésticos, moradores de favelas sem profissão definidas e modestos funcionários públicos. Lá eles foram alfabetizados, iniciados à cultura geral e aprenderam noções de teatro e interpretação. O TEM permitia a eles enxergar a posição do afro-brasileiro no contexto nacional. Uma curiosidade, a peça foi estreada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde nunca, nenhum negro havia pisado, seja como intérprete ou simplesmente público. O TEM possui 3 eixos de afirmação. O diálogo interético entre os povos diferentes, a identidade cultural, o poder e a luta pela liberdade. Nesta foto representada por Nelson Mandela, um ícone da luta pela liberdade da união dos povos africanos e luta pelos direitos humanos. A terceira fase foi marcada pelo surgimento do movimento negro MNU, em 1978, o qual tinha um discurso contra o racismo de uma forma muito radical e focava na melhor qualidade de vida e numa identidade não miscigenada. Com o surgimento do MNU, aconteceram vários atos públicos no cenário político do Brasil. Os negros foram convidados a fortalecer o MNU para reivindicar a transformação do movimento negro em movimento de massas. Vejam, lutavam pela democracia racial, contra o genocídio do povo preto, abaixo o racismo, contra o racismo e as leis radicais. Houve formação de alianças para lutar contra o racismo e a exploração do trabalhador. Vida negra importa.
Basta de Racismo. Eles também lutavam para introduzir a história da África e do negro no Brasil nos currículos escolares, sala de aula e muitas outras coisas. Luta de racismo pela vida, contra o racismo e pela vida. No final, o que todos queriam era igualdade, que não houvesse discriminação e nem violência racial. Zumbi dos Palmares. A Marcha do Zumbi dos Palmares, em Brasília, ocorreu em 95. Essa marcha contava com aproximadamente 30 mil pessoas contra o racismo e em prol da igualdade da vida, com uma transformação social de forma radical, ao invés de políticas pontuais para a inclusão racial. Com base em todos esses processos reivindicatórios, o governo federal criou o Programa Nacional de Direitos Humanos, que incluía políticas de promoção da igualdade e que possibilitou a participação do Brasil na Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância, que foi realizada na África do Sul em 2001. Destacam-se como prioridade na conferência a adoção de medidas reparatórias para as vítimas de racismo e discriminação. Criação de fundo para reparação social com foco na educação. O desempate em licitações que deixaria de ser por sorteio e passaria a ser por critério de maior presença vertical de negros, homossexuais e mulheres no quadro funcional dos licitantes. E, por último, a adoção de cotas para promover o negro às universidades. Vale ressaltar que a maioria dessas prioridades não foram concretizadas, exceto a última, cotas. Durante a década de 90, duas organizações não governamentais do movimento negro foram decisivas para o direcionamento das discussões. Elas focavam na institucionalização do movimento negro dentro do Conselho Federal de Psicologia. São elas: Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade, CERT, e AMA, Psique Negritude. Ambas realizam projetos tanto locais quanto nacionais que priorizam a igualdade política. Com o decorrer desses projetos, o CFP publicou resoluções que definem normas de atuação do psicólogo com relação a preconceito e racismo, além de facilitar a adaptação do Código de Ética Profissional com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde então, grupos de trabalho de psicologia e relações raciais foram criados em vários conselhos regionais de psicologia, o que possibilita ações desta temática em diversos estados e, com isso, vão ganhando visibilidade nacional. Racismo no Brasil é um tema polêmico que costuma gerar muito desconforto nas pessoas. Apesar de 54% da população ser negra, somados pretos e pardos, de acordo com o IBGE, nós temos na nossa cultura, na nossa formação nacional, o racismo enraizado, né? A ideia de que o Brasil é um país miscigenado, que somos todos misturados e que por isso, né, não há preconceito racial, é uma falácia, porque quando a gente pega, né, os indicadores de saúde, educação, economia, a gente vê que a população negra, né, vive nas piores condições de vida. Então, o racismo ele vem mudando no decorrer do tempo, né? Ele é um fenômeno extremamente complexo, de dimensões políticas, sociais, econômicas, que afeta a vida das pessoas, né, na ordem subjetiva, pessoal, institucional, e que está sustentado nessa crença de que existem raças superiores e raças inferiores. Biologicamente, a gente já sabe que essa ideia de raças, né, assim, está superada, né, não existe. Mas há no imaginário social, né,
essa crença, né, de que alguns setores da sociedade são superiores. A forma como o racismo, né, acontece no contexto brasileiro tem suas especificidades e suas ambiguidades também. Embora o racismo aconteça, né, em outros lugares do mundo, as noções que a gente tem de branco, de negro, de mestiço, não é a mesma, né, que se tem nos Estados Unidos, que se tem na África do Sul, na Inglaterra. Aqui no Brasil, quanto mais escura é a cor da pele, né, mais associada, né, à imagem estigmatizada da população negra vai ser essa pessoa. E quanto mais clara é a cor da pele, mais status e privilégios, né, essa pessoa vai ter na sociedade. Nós temos uma lacuna enorme na formação em psicologia. Apesar da lei, né, 10.639, nós não temos nenhuma disciplina obrigatória, né? Pouco se fala sobre o sofrimento, né, advindo do racismo e sobre questões sociais e como isso, né, é um tema importante para a psicologia. Então, é nesse sentido que a gente precisa se reaproximar e entender, né, o quão violentos são os impactos do racismo na subjetividade humana. A psicologia, né, precisa assumir esse compromisso com as questões raciais, porque é um processo muito violento, né, pessoas negras não poderem, inclusive, experimentar e vivenciar a sua própria negritude. É por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Psicologia, racismo e sofrimento psíquico é um tema urgente e necessário. Olá pessoal, boa noite. Nesse último vídeo que assistimos, a psicóloga Paula Gabriela, que tem mestrado em estudos étnicos e africanos, fala sobre a violência que o racismo exerce na subjetividade humana e sobre a necessidade de a psicologia assumir esse compromisso com as questões raciais. Essas fotos que estamos visualizando são de algumas psicólogas negras que, assim como a Paula Gabriela, atuam ou atuaram de forma relevante no combate ao racismo e a opressões de raça, gênero e sexualidade. Mulheres negras de influência na psicologia, entre elas a nossa professora Maísa. Gostaríamos de parabenizar a Maísa por cumprir esse papel de construção de conhecimento teórico e prático, conectado com a realidade social e contribuindo profundamente para a nossa formação em psicologia. Muito obrigada, Maísa. De acordo com CREPOP, somente a partir dos anos 2000, a representação de psicólogas negras passou a influenciar profissionais da psicologia. Historicamente, a psicologia brasileira, em contradição com seu ofício, situou-se cúmplice do racismo. Produziu conhecimento validando estereótipos através de teorias eurocêntricas, normatizando padrões que não abrangem a diversidade brasileira. Atualmente, a produção de pesquisa entre os psicólogos com a temática relações raciais tem crescido, mas ainda assim permanece insuficiente, evidenciando a necessidade desse tema ser transversalizado, não somente na área de psicologia social ou entre profissionais e beneficiários negros, mas em toda a prática. Afinal, as atitudes racistas atingem todas as cores, raças e etnias. Nesse contexto, para a continuidade significativa da construção da psicologia como ciência e profissão, se mostra necessário questionamentos a respeito da efetividade de atuação do psicólogo, do compromisso étnico-político, princípios e teorias de trabalho, preparo para atividade inclusiva de fato, formas de abordar diversos sofrimentos psíquicos e a respeito das ferramentas disponíveis para a intervenção no campo das relações raciais na multiplicidade de contextos. A formação do psicólogo é fundamental para a atuação na desconstrução do racismo e preconceitos diversos, no comprometimento em relação às necessidades da população brasileira e na promoção da igualdade. Se faz necessário que temas relevantes como o reconhecimento das particularidades que envolvem as relações raciais e seu impacto no sofrimento psíquico seja incluso na construção de conhecimento dos profissionais dessa área.
Assim, a psicologia pode contribuir para a efetiva igualdade racial. É de extrema necessidade a intervenção do psicólogo em estratégias e possibilidades de enfrentamento do racismo institucional nas políticas públicas e privadas. A discriminação institucional tem forte componente estrutural histórico, podendo ser compreendida como atuações no contexto organizacional ou da sociedade. O plano de ação do psicólogo para o diagnóstico e enfrentamento da discriminação institucional deve ocorrer através de reflexões sobre os códigos de conduta, missão da instituição, princípios, em síntese, na forma como a instituição se posiciona interna e externamente, assim como deve-se averiguar e assegurar que o quesito raça-cor faça parte do cadastro da população atendida no serviço. Logo, analisa-se imprescindível que gestores e todos os profissionais da assistência estejam apropriados ao debate do racismo, tenha sensibilidade e conhecimento sobre a temática étnico-racial. Nesse sentido, se faz necessário a reflexão mediada pelo profissional da psicologia, proporcionando a desnaturalização dos conceitos sobre o assunto antes de discuti-lo com a população. Conforme os fatos mencionados, o racismo representa uma grave violência estrutural e institucional existente na sociedade brasileira. Com efeito, o psicólogo tem o dever ético e político de assumir o compromisso de combate ao racismo, auxiliando no enfrentamento de uma dívida histórica e de superação de um abismo socio-racial de desigualdades. O contexto político e social do Brasil necessita de posicionamentos humanizados e efetivos, mediado por produções de conhecimento e intervenção dos profissionais dessa área de atuação.